Olá pessoal, esse é mais um vídeo para o canal dos educadores. Meu nome é Matheus Florencio, estou aqui com o Bruno Grimaldi. Boa noite, Bruno. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Seja lá não faz sentido dizer boa noite na internet, né? Mas tudo bem. A gente tá gravando à noite, pessoal. A gente tem aqui, tá gravando à noite, então... Gente, antes da gente começar esse vídeo que vai ser sobre comentários da notícias da semana, eu queria pedir uma coisa para vocês. Curtam nossa página do Facebook, a descrição, o link tá aqui na descrição do canal, desse vídeo. Inscrevam-se no nosso canal, dá like. A gente precisa muito também do feedback de vocês para saber o que a gente tá achando dos vídeos, pra gente estar sempre melhorando para vocês aqui o nosso conteúdo e a forma de fazer os vídeos, tá? Então, Bruno, essa semana aí bem complicada, o país pegando fogo mais uma vez. Até quando a gente vai viver num país que a gente não tem uma semana sem uma bomba explodindo, sem alguém perdendo a mão em manifestação, perdendo o olho? Tá bem difícil, né? Exatamente, Matheus. É o que a gente tinha comentado no primeiro vídeo da gente aqui no canal, acerca dos protestos que ocorreram, né? Aquela greve geral que ninguém participou, né? Apenas o pessoal do sindicato. Enquanto o poder público continuar sendo complacente, né, com esse tipo de atitude bárbara, né, de você estar tacando fogo nas coisas, destruindo o patrimônio público, quebrando o carro dos outros, que não tem nada a ver com aquilo ali que você está querendo protestar, né? Enquanto você continuar permitindo que esse tipo de coisa aconteça, protestos como esse que aconteceram em Brasília aí, seja lá qual a justificativa que você queira dar para isso, só tem um caminho, vai continuar descambando para algo pior, né? Independentemente do que você acha do presidente, ninguém aqui está defendendo o presidente, sim, não. Sim. É só o método que você está utilizando, né? Nesse protesto, tem três coisas que eu acho importante a gente pontuar. Número um, uma coisa que você falou aí, a violência com a qual foram feitos esses protestos, né? Você vê ali que em plena quinta-feira à tarde não são trabalhadores, não são pessoas que estão indignadas com a situação política do país, são realmente pelegos, ligados a sindicato, ligados aos partidos de esquerda, enfim, a primeira coisa é isso. Segunda coisa é o total despreparo da polícia do Distrito Federal, que não conseguiu conter aquela manifestação, e o que nos leva ao terceiro ponto, que foi o decreto lá do presidente Temer, junto ao Ministério da Defesa, de chamar as Forças Armadas para fazer a segurança ali do perímetro, ali no Distrito Federal. Que foi uma coisa que criou uma polêmica enorme nessa semana, mas é uma coisa totalmente constitucional, de uma lei, inclusive, feita por Dilma Rousseff, durante o governo de Dilma Rousseff, a GLO, que é a Garantia de Lei e Ordem, que foi várias vezes já utilizada no país aí, né? Então, essas três coisas que eu queria destacar, e eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Qual a tua visão sobre esse decreto aí do Temer, que até ele voltou atrás, né? Exatamente. O Temer é muito movido por pressões, né? Se o pessoal chorar muito, ele arrega, né? Como o pessoal diz na gíria aí. Arregou. Foi assim com... justamente. E antes de começar a fazer o comentário, eu gostaria de oferecer uma recompensa, né, por aquelas pessoas que foram responsáveis por apagar o fogo no Ministério da Cultura. Isso aí é uma coisa que eu não admito, era pra ter deixado pegar mesmo. Não, tô brincando. Tô brincando antes que alguém corte E outra coisa, é importante falar que o fogo não chegou no estoque de maconha do Ministério, porque a fumaça era preta. Se fosse fumaça branca, era fumaça de maconha. Agora falando sério, antes que eu me esqueça, realmente o que você falou, que as pessoas que estavam participando ali não eram o perfil de trabalhador. Conheço pessoas, né, que foram pra lá e com dinheiro de sindicato, entendeu? O pessoal tá ali pra defender o interesse do sindicato dele, eles não querem perder a mamata deles, né, da contribuição sindical, que não é contribuição, é um imposto. E as pessoas, a gente tá bancando isso tudo, né? Esse pessoal também não tá defendendo nada de democracia e não quer a retirada de corruptos, não. Eles estão querendo apenas, como eu vi numa frase na internet, até achei engraçado, assim, você tá querendo o quê? Você tá querendo acabar com o prostíbulo ou você tá querendo só trocar o cafetão? Colocar o Lula no lugar do Temer, como todo mundo sabe, né? Não adianta mais esconder esse tipo de
de intenção. Todo mundo sabe que a intenção desses protestos é essa. Uhum. Em relação ao decreto em si, assim, quando você tem esse tipo de atitude, como a gente estava falando aí, o pessoal que não tem capacidade de utilizar as vias legais, não tem a capacidade de utilizar o mínimo de argumentação e parte para a força, parte para a depredação do patrimônio público e privado, né? Assim, esse tipo de atitude só tem um tipo de resposta, é a força. Né? Não tem não tem como você dialogar com uma pessoa dessa. Você não vai soltar bolhas na praia como o pessoal está fazendo no Rio de Janeiro contra a violência, né? Contra o terrorismo. Ah, não, nós vamos fazer um protesto pacífico, vamos abraçar aqui. Não tem, pô. É força contra força. Você só consegue parar uma força com uma força equivalente, né? Para poder anulá-la. Né? E qual era o terceiro ponto? Teve o terceiro ponto? Não, o terceiro ponto era justamente esse. Agora você vê uma coisa, Bruno, eu estava pensando aqui que um dia antes, na comissão sobre a reforma da lei trabalhista, o pessoal do PT, do PSOL, da Rede, todo esse pessoal da esquerda, eles meio que bloquearam totalmente aquela comissão, inclusive quiseram partir para a briga, para parar aquela comissão no braço mesmo. Não sei se você viu isso, essa notícia. E foi um tipo claro, de uma coisa bem menor, mas já dando a entender mais ou menos qual o tipo de manifestação que eles estavam preparando para o dia seguinte. Quando você vê que o seu congressista, para impedir uma coisa que ele não gosta, parte para o tapa, logo você vai dizer, se meu congressista está fazendo isso, que é o meu representante, eu também tenho esse direito. Claro que eles não usam essa lógica porque eles são burros, mas é uma lógica, né? Justamente, isso aí, esse tipo de atitude só demonstra o que a gente vem falando há um tempão, que democracia para esse pessoal só serve quando eles estão com a maioria, né? Quando a maioria está contra eles, ou quando os fatos ficam tão latentes, né? Que você não tem outra alternativa a não ser se dobrar os fatos, né? Aí esse pessoal não aceita. Eles partem então no lugar de argumentar, defender o ponto deles, utilizar racionalidade, convencer as pessoas, não, vamos utilizar a força porque essa aqui é o nosso método de fazer valer as nossas ideias, né? Tanto né, se você for ver os regimes que esse pessoal defendia, né, até os guardas fugiam, né, quando tinha oportunidade. Tá entendendo? Você só consegue manter as pessoas através da força. Então, só terminando aqui, quando esse pessoal fala em democracia, tem nada de democracia. Democracia para esse pessoal aí é o excesso de democracia que tem na Venezuela, né? Como Lula tinha dito. Não, democracia só serve para eles quando eles não estão no poder, né? A partir do momento que eles chegam no poder, democracia, e vamos fazer o que a gente quiser aqui, não importando a vontade do povo. Enfim. Exatamente. Bom, Bruno, esse foi um dos casos dessa semana. A semana ela vinha caminhando razoavelmente bem na medida do possível para o governo Temer. Mas agora na sexta-feira ocorreu uma coisa bem complicada, que foi o pedido de saída da presidente do BNDES, a Maria Silvia, que é uma sumidade no mercado financeiro, e ela pediu para sair, e agora o governo Temer teve mais uma grande perda, o que já indica também que as delações da JBS em relação ao BNDES virão pesadas, porque ela estava sob muita pressão e pediu para sair. Né? Na tua opinião, como você vê essa relação do BNDES junto às empresas, junto ao mercado privado, uma intervenção tão grande do Estado dentro do mercado livre, enfim? Então, o primeiro ponto é que a tentativa de colocar uma pessoa com essa imagem, né, positiva num cargo, né, como a direção do BNDES, com esse poder de fazer uma limpa, como o pessoal estava dizendo, de mudar o posicionamento e tal, é apenas uma ilusão, né? Porque você tem uma instituição do tamanho do BNDES, com a quantidade de recursos que tem ali, invariavelmente, aquilo ali, mesmo que você conseguisse fazer uma limpa, colocar gente nova, esse tipo de coisa, vamos mudar a política no papel, não muda. É muito recurso concentrado numa instituição só. Né? Isso aí gera todos os incentivos para as pessoas que estão lá se corromperem e também para os governantes utilizarem essa instituição, que teoricamente serviria para incentivar a economia, para utilizá-la como uma moeda de troca, entendeu? Em algum momento isso aí iria se corromper, né? Até um dos idealizadores, né, o idealizador do BNDES, Roberto Campos, se arrependeu, né? Ele achava que iria funcionar, mas depois de um tempo ele percebeu que não funciona. O governo se metendo dessa forma
na economia. Então minha visão é basicamente essa, não importa se você colocar as pessoas boas lá, a instituição em si, o propósito para o qual ela foi criada, não é algo que você consiga escapar, é inescapável. Uma hora ou outra vai descambar para a corrupção, entendeu? Ou para a distorção na economia, que aí a gente já conhece as consequências, né? A gente tá vivendo isso. Verdade. Uma coisa que a gente já falou em outros vídeos aqui, é que se houver uma verdadeira investigação no BNDES, o Petrolão ele vai ser ficha pequena, né? Não é quase nada perto do que ocorreu no BNDES, inclusive no financiamento de regimes totalitários, como o próprio Porto em Muriel, em Cuba, investimentos na Venezuela e tantos outros, na própria Angola, que também é um regime totalitário, que não tem a devida transparência até hoje desses contratos, como foram feitos, como o dinheiro foi, como ele voltou também por intermédio dos marqueteiros, que muita coisa foi e voltou por intermédio dos marqueteiros na campanha. Enfim, isso é uma coisa que está sendo, a investigação está sendo encaminhada, mas o BNDES, ele é algo que começou a aparecer agora, mas esse poço ele é muito, muito, muito fundo e cheio de lama. Tem que ser investigado. Exatamente. E tem que ser transparente. Exatamente. A partir do segundo mandato do Lula, os investimentos que foram realizados, o aporte financeiro que o BNDES teve, né, está diretamente ligado com o crescimento de vários grupos empresariais, né? O JBS aí, esse escândalo todo rolando, atingindo todos os principais partidos políticos do Brasil, é fruto disso, né? E tem isso aí que você também citou, em relação ao investimento em países estrangeiros, sem nenhum tipo de garantia e nenhum tipo de transparência, né, de quais foram as condições, para onde foi o dinheiro. A gente até hoje não sabe as condições do Porto de Cuba, lá de Mariel, né? O Adolfo Saxida, até um economista muito bom, ele fez até um requerimento exigindo isso aí, mas até agora é uma caixa preta. E você verifica o seguinte, todos os anos a gente tem problema de infraestrutura no Brasil por conta dos portos superlotados que não tem condição de receber a safra que a gente produz. E vão me construir um porto lá em Cuba, pô. Sabe? Exatamente. Enfim. É algo assim, você nem deixa que a iniciativa privada atue livremente no setor, e você ainda mata, né, o pouco que você tem, que o Estado toma conta, né? Então, é algo assim, bizarro isso que está acontecendo aqui. A gente está beneficiando os países que estão alinhados ideologicamente com os governos que estavam aí, né? Saíram recentemente. E enquanto que o país da gente tá à míngua, né? A gente não tem infraestrutura, a gente tem vergonha, né? Isso a gente perde competitividade, né? Os nossos negócios perdem competitividade e, querendo ou não, isso é dinheiro saído do bolso de todo mundo, né? De nós, pagadores de impostos. A gente tá pegando, o governo tá pegando dinheiro da gente e emprestando uma taxa menor do que é cobrada pelo mercado, né? Isso é vergonha, uma vergonha. É algo assim que deixa qualquer pessoa decente indignada, né? Verdade, verdade. Algo a acrescentar sobre isso? Não, eu acredito que a gente falar sobre isso vai chover num molhado, é o que a gente já vinha falando antes e tal. E só, já que você perguntou se tem algo a mais para falar sobre isso, isso foi instrumentalizado também muito pelo Foro de São Paulo, né? Se você for ver, tem tá bom que tiveram empréstimos para países africanos e tal, mas também alinhados ideologicamente. Né? Se você pesquisa aí no Google Foro de São Paulo, Olavo de Carvalho, ou no YouTube mesmo, né? Quando terminar de assistir o nosso vídeo. Aí você pesquisa aí, você vai achar muito material sobre isso. Uma indicação para quem quer aprender sobre o Foro de São Paulo, procura o Mídia Sem Máscara, o site, livros da Graça Salgueiro, que inclusive ela é uma autora pernambucana, ela é uma sumidade sobre o assunto, a Graça Salgueiro. Escuta também a Rádio Vox, que também fala muita coisa sobre isso. Isso aí. Vamos mudar agora, mudar a fita, vamos pra Europa? Vamos pra Europa. Bora. Já sei qual é o tema. Mais uma vez, pra mim pelo menos, não foi nenhuma surpresa, mais um ataque terrorista na Europa. Nessa segunda-feira agora a gente teve mais um ataque terrorista lá em Manchester, no show da cantora americana Ariana Grande, onde morreram 22 pessoas e mais de 50 ficaram feridas. O Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. E alguma coisa nova? Não que eu tenha
tomado conhecimento. O negócio é o seguinte, a gente fala, o pessoal acha que é teoria da conspiração, que é preconceito, que seja lá como você queira nomear. A vamos pra merda também esse pessoal que acha isso, vai estudar. Não. A realidade é a seguinte, nem toda cultura, né, nem toda cultura está apta a se integrar, conviver com os valores ocidentais, tá? Então, se você tem a intenção de mudar de país, por exemplo, eu quero mudar para os Estados Unidos, tá, beleza. Você vai pesquisar sobre o país, você vai ver quais são os valores desse país, você vai ver como funciona o sistema legal, quais são os seus direitos, né, as garantias que você tem. E daí você vai decidir, não, isso aqui se encaixa com o que eu acredito, isso aqui eu gostei. Às vezes até é melhor do que o país de origem, né? Então você opta por esse país, né? Então você se adapta a esse país e você vai procurar, na medida do possível, se integrar, né? Respeitar esses valores. Acontece que você tem um problema sério, né, de integração cultural, né? Você vê em vários países da Europa com a imigração descontrolada, né? Para um liberal, a imigração deveria ser livre e restrita, mas só que isso não funciona. A longo prazo, essa liberdade acaba se corroendo, porque você vai estar aceitando pessoas que não estão dispostas a tolerar essa sua liberdade. Bruno, só uma coisa, isso funciona no vácuo. Sabe quando a gente estudava física? Quer dizer, no vácuo, perfeitamente ali, essa bolinha caía nessa velocidade, a outra subia. Não tem nenhum atrito, isso funciona. Mas a gente está lidando não somente com economia, a gente está lidando também com cultura. Então, são coisas diferentes. Vamos com calma, continua aí. Justamente. Na medida do possível, se você puder ter livre imigração, legal. Desde que, né, essas pessoas venham a somar para o seu país, né, e que elas respeitem as normas, né, do seu país, a cultura do seu país. Eu não estou falando para a pessoa se converter à religião do país, nada disso. Mas ela tem que ao menos respeitar os valores. Afinal de contas, ela está na condição ali de visitante, né? Quando você vai na casa de alguém, você não chega e bota o pé na mesa e pega lá, vai na geladeira do cara, pega a cerveja. Não. Você vai primeiro observar e ver se você se adapta, né? E só, já que a gente tá falando disso aqui, eu tava lendo um livro do Scruton aqui, ó, Como Ser um Conservador. Deve estar invertido, porque tá na câmera frontal. Mas aqui tem uma frase que ele utilizou aqui que é muito legal. Ele fala aqui assim, no entanto, isso significa dizer-lhes para aceitar as regras, os costumes e a maneira de agir que podem ser discrepantes aos antigos modos de vida. Aí ele pergunta se é uma injustiça o imigrante ter que se adaptar e abrir mão de alguns aspectos culturais do país dele. Ele diz que não, né, que se os imigrantes vêm é porque eles acham que se beneficiam em estar ali naquele novo país, né? E portanto é razoável lembrá-los de que também é um custo, né? É basicamente isso. Você vai para um país é porque você vê algum tipo de vantagem em estar nesse novo país e abandonar o seu país anterior, né? É um processo, querendo ou não, de certa forma, traumático. Às vezes você abandona a família, às vezes você abandona seus amigos, às vezes não, né? Sempre você abandona os seus amigos, a família, enfim, seus costumes. Mas se você vai para outro país, significa que você reconhece que aquele país é superior, né, nos critérios que você julga mais relevantes para a sua qualidade de vida. Então é basicamente isso. Você está indo para lá, se adapte, né? O que a gente tem visto ultimamente na Europa é a segregação total. O pessoal, e não é segregação imposta pelo Estado, tá? É segregação que as pessoas escolhem viver em bairros com maioria islâmica, não se integram totalmente à sociedade e formam verdadeiros bolsões, né? Que até o pessoal chama de no-go zones, né? Você é bom nem ir lá porque a regra que impera lá não é a regra legal do seu país, é a regra deles. O pessoal fala que é a regra da Sharia e tal. Isso. Então, eu não vejo um futuro promissor na sociedade que vive assim, dessa forma segregada, né? A integração é a chave da coisa. Verdade. Pode ir. Você vê que até uma coisa que a gente conversou recentemente, que essa questão da integração, da aceitação, da troca de cultura, é muito da nossa civilização, da nossa sociedade. Isso vem desde a Grécia, isso vem desde Roma, que dominava os povos, mas aceitava seus costumes e tinha aquele intercâmbio de cultura, aquele intercâmbio cultural. Então isso é uma coisa da gente, não é uma coisa deles. Quando a gente fala isso, vocês são preconceituosos, não é que é preconceito, isso é uma coisa provada. Essa semana eu postei um vídeo aqui no canal,
da Brigitte Gabriel, que ela é uma... Hoje ela vive nos Estados Unidos, mas ela saiu do Líbano, durante a Guerra Civil no Líbano, uma guerra religiosa. E ela fala que enquanto havia um equilíbrio de pensamento no Líbano entre cristãos e muçulmanos, vivia-se relativamente bem. Aquele país, inclusive, era conhecido como a Paris, o país era conhecido como a França, um tipo de Paris do Oriente Médio. A partir do momento que a religião muçulmana cresceu mais que os cristãos, começou a perseguição, veio a guerra, e eles não abriam mão de ter uma convivência. Não dá para ter convivência entre os infiéis e nós, não dá para ter convivência. Ou se converte ou morre. Então esse tipo de pensamento ele não coaduna com a nossa sociedade. Nossa sociedade ela tá além disso. A gente saiu do mundo antigo, né? A gente está no mundo contemporâneo. A gente aceita as diferenças. Então, e até por aceitar as diferenças a gente está caindo nessa arapuca, né? A gente aceita tanto a diferença, o politicamente correto incorporou isso de uma forma tal que tá a pessoa ali matando sua família, matando seus irmãos, e calma, esse pessoal aí, eles são radicais, os moderados não são assim, mas quando você vê, até tem um vídeo da Prageru que fala sobre isso, eu acho que eu vou até postar esse vídeo aqui no canal, sobre os pensamentos dos moderados, né, sobre o uso da burca, o que deve ser feito se uma pessoa é pega em adultério, que tem que ser apedrejada até a morte. Então, são pensamentos que os moderados aceitam como normais, mas que para a nossa sociedade são extremamente radicais. Então, até os moderados são radicais para os nossos princípios. Então vamos com calma, que não é assim, né? Não é assim, que são os radicais que são perigosos. Não são só os radicais que são perigosos. E quem são os radicais, né? Essa questão é muito complicada porque enquanto você tem uma sociedade ocidental secular, né, as pessoas respeitam a lei, né, e elas toleram, né, o credo do seu vizinho lá, mesmo você discordando e tendo essa liberdade que é salutar, né, de criticar a fé do outro. Eu não vejo nenhum problema em criticar. Eu estou aberto a receber crítica ao cristianismo ou aos valores judaico-cristãos, mas também prezo pela minha liberdade de criticar aquelas religiões ou seitas, ou como você queira chamar, que não estejam de acordo com os valores que eu considero bons. A sociedade ocidental, ela é aberta. É uma coisa, Bruno, que para a sociedade muçulmana não existe lei sem Deus. Enquanto que para uma sociedade existem leis sem Deus. Tanto que a gente tem um Estado laico hoje em dia, a gente tem um Estado com suas leis e as leis religiosas são diferentes. Para eles uma coisa é outra. Então quando você critica a lei, você está criticando diretamente Deus. E se você critica diretamente Deus, você é digno de morte, né? Exatamente. A separação entre igreja e Estado para um muçulmano islâmico fervoroso, né? Até eu vi uma entrevista, acho que foi na Fox News, ou foi na BBC, não foi no BBC não, BBC esquerdista, Fox News. A mulher lá, a entrevistadora, estava conversando com um líder religioso, eu não lembro exatamente qual era a posição dele, e chegou um ponto que encurralou o sujeito lá, de forma que ele revelou tudo o que ele achava da civilização ocidental, né? Aí esses homossexuais, aí ó, livremente, eles fornicando e vocês não fazem nada, e as mulheres adúlteras mostrando as suas carnes para os homens ver, e vocês não fazem nada, sabe? Esse tipo de pensamento. E ela tá falando, não, mas e as leis? As pessoas têm sua liberdade e tudo. Por que você tá aqui na Inglaterra? Se você não preza por isso, tal. Então encurralou o sujeito lá e só demonstrou que para ele a lei, né, as leis seculares devem estar submissas 100% ao Alá, né, ao Deus dele lá. A lei é que a Sharia, né, que a lei... Justamente. Ele tava falando assim, não, muito que vocês falam da Sharia é boato, é invenção, tal, mas só que quando ele começou a se deixar dominar pela raiva, ele entregou totalmente. Em 2 minutos de verdade ele falou tudo, né? Justamente. Mas, e o pessoal pensa que a gente tá brincando. Gente, se vocês procurarem aí no YouTube, no Google, vocês vão ver que realmente existem bairros em Londres que a polícia não entra. Entendeu? Tem bairros onde tem um tribunal da Sharia, tem um tribunal, tem um tem uma vara. Bruno, não sei se tu já viu esses vídeos.
Que lá Não. tem lá o Tribunal da Sharia, então lá tem toda a lei, como é que tem que se seguir, nananana, e lá é feito todo o processo jurídico, entendeu? É um absurdo. Eu sei assim que há um movimento de ocultação de determinados crimes cometidos por esse setor da sociedade. De forma que quando acontece algum estupro, acontece um crime qualquer, as autoridades estão mais com medo de uma reação negativa da população, eles chamam de islamofobia, do que com o crime em si. Entendeu? Então, assim, para eles é muito importante. Existem algumas normas em alguns países europeus que é passada para a polícia, que é para não reportar a etnia do sujeito que cometeu o crime, no caso dele ser um islâmico, pois isso poderia exaltar, né, acirrar aqui as animosidades, tal, fazer com que as pessoas fiquem Todo aquele com papo, raiva, né? Aquele papo. entendeu? Assim, essa rivalidade aí que há, né, as animosidades do povo em relação, que é natural, você tá com medo, né, desse setor da sociedade, dado o histórico realmente de atentados, de atos de violência, não só na Europa, né? Aconteceu também na África agora, foi no Egito, né, que tem a minoria cristã, e em vários outros países acontece quase que semanalmente, diariamente, se você for procurar, tem até sites que fazem compilados disso, de crimes de islâmicos contra outros setores minoritários da sociedade. A própria ocultação que a mídia faz hoje da perseguição dos cristãos no mundo já é algo altamente criminoso, porque o grupo social mais perseguido no mundo hoje são os cristãos, e a mídia fecha os olhos para isso. Não fecha os olhos, ela simplesmente joga no lixo qualquer tipo de matéria sobre isso. É um absurdo. Ela ignora, porque para a boa parte das pessoas que fazem parte da mídia hoje, da mainstream mídia, né, da mídia tradicional, os valores cristãos e tudo que eles significam, judaico-cristãos, são algo assim negativo, algo a ser desprezado, é o que pior deve ter surgido na história da humanidade. Então tudo que for negativo, né, tudo que for danoso ao cristianismo, ao judaísmo, esse pessoal se cala. São os mesmos que falam em homofobia, falam em tolerância, falam em respeito à diversidade, seja ela qual for, né, que você esteja falando. Aí são os mesmos que atacam o único país referência, né, em liberdades, em garantias, que é Israel, lá no Oriente Médio. Então você pega no Oriente Médio, o único país parecido com um país ocidental, né, livre, Israel. Aí é justamente o país que essa turminha escolhe para atacar. Tá entendendo? É algo totalmente contraditório. Verdade. É isso. É isso. Pessoal, estamos ficando por aqui. Agradecemos muito a atenção de vocês. Não esqueçam, inscrevam-se no canal, curtam, comentem, compartilhem, deem like e boa noite aí pra vocês. Boa noite não, né? Estamos gravando de noite mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. E fiquem com Deus aí. Tchau, pessoal. Obrigado.